E agora eu vou mudar um pouco aqui, na verdade, o título da sessão, que deveria ser um debate, eu vou mudar para diferentes pontos de vista, porque acabou acontecendo um pequeno erro e o mesmo lado da defesa foi dado para o Dr. Dalmo. Então, em vez de ser um debate, vai ser, na verdade, eu estou chamando aqui de pontos de vista. Então, eu pedi para o Dr. Dalmo abordar aqui o ponto de vista dele em relação a esses dispositivos, tentando abordar quais são os pacientes mesmo, então, que mais teriam indicações, e se ele acha que tem espaço, uma vez que esses estudos todos foram comparados com a varfarina, e em um deles em pacientes que eram contraindicados para a varfarina, e como é que fica, então, o espaço desses dispositivos nos meios dos novos anticoagulantes, uma vez que a gente não tem o estudo com os novos anticoagulantes como comparador. Então, Dr. Dalmo, que é responsável pelo setor de arritmia do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Obrigado, Dalmo. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com os senhores essa noite. Infelizmente, aconteceu esse problema. Alguns anos atrás, eu estava falando com o Renato, fui convidado a participar de uma controvérsia e deram para mim um tema que eu não fazia. Eu não sou intervencionista, eu sou clínico, e me deram um tema de intervenção. E deram para o meu oponente, que era um intervencionista, um tema clínico. E no jantar nós discutimos o que você vai falar, o que eu vou falar. Eu fiquei preocupado. E aquilo era verdade. Então eles queriam dar a opinião do clínico sobre a intervenção e vice-versa. Quando eu recebi o convite, eu imaginei que fosse exatamente a mesma coisa. Daí eu preparei dessa maneira. Muito bem. Esses são os meus conflitos de interesse. Eu participo de eventos patrocinados pela indústria, mas nenhum deles, obviamente, interferiu na decisão de participar desse evento. Com relação à gravidade da complicação, nós sabemos que a fibrilação atrial é a principal fonte de origem cardíaca para a embolia sistêmica. Indiscutivelmente, comparativamente a outros fatores, ela é disparadamente a causa mais comum. E nós sabemos também que, concomitantemente, baseado em estudos clínicos, que a prevalência do AVC aumenta com a faixa etária, exatamente como acontece com a fibrilação atrial, ou seja, o idoso é mais propenso a esse tipo de problema. O grande problema é que também a fibrilação atrial desses indivíduos é mais grave. Nesse segmento de 40 anos, envolvendo aí 5.070 pacientes, ficou muito claro que a taxa de sobrevida dos pacientes que fazem AVC secundariamente à fibrilação atrial é menor. Os pacientes morrem mais. E por que o paciente com fibrilação atrial faz trombo? Pelo conhecimento da tríade Virchow, a estase circulatória, o estado hipercoagulável e também a lesão, disfunção endotelial, de maneira isolada ou em conjunto, interferem nesse quesito. Nós podemos aquilatar na clínica o risco do paciente apresentar tromboembolismo sistêmico por conta do score CHADS, que inclui a insuficiência cardíaca, a hipertensão, a idade avançada, o diabetes e o acidente vascular cerebral. Quanto maior a pontuação desse score, maior o risco de apresentar embolia sistêmica, particularmente porque o paciente que tem CHADS elevado, ele tem mais risco de apresentar trombose atrial esquerda, simplesmente por conta desta condição. Nós podemos prevenir esse tipo de problema por meio da utilização da varfarina, muito comentada em várias apresentações hoje. Vejam, os senhores, já foi comentado anteriormente, uma taxa de redução perto de 69% do risco de AVC em comparação aos pacientes que fazem uso de placebo. E nós podemos identificar o paciente de risco por meio do score CHADS-2-VASC, bastante conhecido, de modo que o paciente que tem um score 0 não necessitaria anticoagulação e os pacientes que apresentam score acima de 1, a anticoagulação estaria indicada. Do mesmo modo, como o paciente recebe uma medicação anticoagulante, o risco dele apresentar um sangramento também existe. Esse score HES-BLED, também já comentado no dia de hoje, mostra para a gente que quando os pacientes apresentam 3 pontos ou mais, conforme demonstrado nessa lista, aumenta o risco de sangramento. Por essa razão, a indicação da anticoagulação obedece aí a um equilíbrio entre o risco do paciente apresentar um AVC comparativamente ao risco que o paciente tem de apresentar sangramento. A varfarina, muito utilizada, tem as suas limitações, todos nós sabemos disso. A resposta imprevisível, uma janela terapêutica estreita, o início lento de ação a meia-vida longa,
a necessidade de monitorização da anticoagulação e, consequentemente, os frequentes ajustes, resistência à varfarina e também a interação com fármacos e alimentos. Além disso, sabemos que os pacientes que se apresentam em uso de varfarina, aqueles que têm idade acima de 80 anos, têm uma taxa de sangramento superior aos pacientes que têm idade abaixo de 80 anos. E esse efeito está muito bem demonstrado na literatura. E vejam, senhores, essa meta-análise que mostra para a gente o risco de hemorragia e morte pela varfarina em pacientes que fazem uso dessa medicação com a prevenção de AVC. Vejam, senhores, uma taxa de sangramento que vai de 6% a 8% ao ano, em comparação também a uma taxa de mortalidade de 15% ao ano, que realmente é bastante elevada. Portanto, nós temos aí alguns problemas ligados à varfarina com relação aos efeitos colaterais, mas também temos alguns problemas ligados à não aderência ao tratamento, responsável por cerca de 125 mil óbitos anuais nos Estados Unidos, a um custo bastante elevado. E nós sabemos também que esses pacientes que apresentam maior taxa de abandono ou uso irregular da medicação apresentam-se com história de acidente vascular cerebral, particularmente por conta de uma taxa de NR rebaixada em comparação aos pacientes que têm uma taxa de NR normal. Além disso, lembrar aos senhores que os pacientes que são portadores de fibrilação atrial têm uma carga de medicamento maior em comparação aos pacientes que não têm fibrilação atrial. Esse estudo europeu, por exemplo, mostrou que pacientes que possuem fibrilação atrial utilizam a média de 6,7 fármacos ao dia em comparação aos pacientes que não têm fibrilação atrial. No Dante Pazanese, o ano passado, nós realizamos um estudo comparando pacientes ambulatoriais consecutivos que eram tratados no nosso ambulatório, eram indivíduos com fibrilação atrial, aqui representado pelo grupo A, e em pacientes sem fibrilação atrial, e nitidamente os pacientes que eram portadores de fibrilação atrial tomavam mais de 5 fármacos ao dia. Isso é um dado muito interessante que traz, inclusive, impacto na taxa de controle do INR. Nós fizemos um estudo nessa época para avaliar exatamente esse mesmo aspecto, em que observamos os pacientes com fibrilação atrial que tinham uma taxa de TTR abaixo de 60%, em comparação com aqueles que tinham uma taxa de TTR acima de 60%. E ficou claro para a gente que os pacientes que tinham uma taxa não controlada de TTR tomavam mais de 5 medicações ao dia. Isso traz, portanto, um impacto direto na terapêutica, nos resultados desse paciente. Um gráfico mostrando exatamente o percentual de indivíduos que fazia uso de mais ou de 5 fármacos. Veja aqui os senhores. Temos aqui a abscissa a taxa de TTR dos pacientes, aqui abaixo de 60, aqui acima de 60. Vejam, senhores, que nitidamente os pacientes que estão abaixo de 60% tomavam mais de 5 fármacos ao dia, em comparação com os pacientes que tomavam menor quantidade de fármacos. Portanto, o uso de medicamento é um outro fator importante no controle do INR desses pacientes. Além disso, sabemos que pacientes que necessitam a utilização de um anticoagulante, quando utilizam a varfarina, não são bem controlados. Esse estudo mostrou que, embora uma grande percentagem de indivíduos necessitasse varfarina, somente 35% deles fazia uso dessa medicação, e desses 35%, grande parte deles estava fora da faixa terapêutica. Isso traz um impacto clínico muito grande. E um outro aspecto muito importante é que os pacientes que necessitam uso crônico de medicação para tratar doenças crônicas, como acontece, por exemplo, no pós-AVC, a grande maioria deles abandona o tratamento. Vejam, senhores, essa publicação de alguns anos atrás, mostrando para a gente que, especificamente, o grupo que faz uso de varfarina, ao longo de 2 anos de segmento, um decréscimo significativo na sua utilização, expondo, obviamente, esses pacientes a maior risco do acidente vascular cerebral. Isso fica muito claro também nessa outra coletânea de dados de 2 autores distintos, que mostra para a gente que os pacientes que apresentam score Charles elevado, quando não fazem uso de anticoagulante, têm uma taxa anual de até perto de 20% de acidente vascular cerebral. Isso é um dado muito importante, um impacto negativo muito grande na evolução desses pacientes. Obviamente, para driblar todos esses problemas, para tirar, obviamente, todas essas influências negativas da varfarina, é que tivemos aí nos últimos anos a chegada dos novos anticoagulantes.
no caso a rivaroxabana, a pixabana e no futuro breve a edoxabana e também a dabigatrana. São fármacos de fácil utilização, altamente eficazes, são fármacos que apresentam uma farmacocinética, uma farmacodinâmica bastante conhecida, resultados bastante previsíveis, o que permite o uso desses medicamentos em doses fixas diárias com alta eficácia e segurança. Esses fármacos foram liberados no Brasil nos últimos 4 anos e apresentam uma resposta terapêutica muito interessante. Um outro problema que está relacionado também a esses medicamentos é que nesses estudos houve também algumas taxas de sangramentos que esses pacientes apresentaram na evolução clínica. E todos nós sabemos que quando o paciente apresenta algum tipo de sangramento, existe uma tendência muito grande desses pacientes abandonarem o tratamento sem dúvida nenhuma. Um olhar bastante diferente com relação ao risco dos pacientes apresentarem um AVC por conta de tromboembolismo sistêmico é o conhecimento da localização correta dos trombos, a origem dos trombos dentro do coração em pacientes com fibrilação atrial. Vejam, senhores, que a grande maioria dos pacientes com fibrilação atrial não valvar apresenta o trombo fora do apêndice atrial. Apenas um pequeno percentual, apresenta o trombo fora do apêndice atrial. A grande maioria tem o trombo localizado dentro do apêndice atrial esquerdo. Isso permite que nós utilizemos de técnicas objetivas, como foi dito anteriormente, para reduzir o risco de complicação desses pacientes. Vejam aqui essa imagem mostrando o trombo no apêndice atrial esquerdo, esse trombo saindo do trombo atrial esquerdo, esse trombo migrando para o tecido atrial e aqui o trombo migrando para a circulação sistêmica, causando embolia sistêmica. Um outro aspecto interessante que veio melhorar o conhecimento com relação à função do apêndice atrial esquerdo no risco de embolia, está a sua morfologia. Vejam esse estudo de um grupo italiano mostrando para a gente que, dependendo da morfologia do apêndice atrial, nós podemos ter resultados de embolia sistêmica independente do paciente apresentar score achados elevado. O formato em asa de frango, o formato em cactus, vejam o aspecto aqui demonstrado, o aspecto em biruta, que é aquele balão que se usa nos aeroportos para guiar a orientação do vento, e o padrão couve-flor. Esse estudo foi realizado com 932 pacientes que submeteram-se à ressonância magnética ou à tomografia. E vejam, senhores, que os pacientes que apresentam a morfologia não asa de frango apresentam uma chance muito maior de embolia sistêmica em comparação aos pacientes que têm o formato asa de frango. E veja um dado muito interessante, que aqueles que não têm formato de asa de frango, uma taxa de embolia sistêmica superior aos pacientes com aquele que tem o formato em asa de frango, mesmo estando com score achados baixos. Ou seja, a própria morfologia também do apêndice é um fator importante no caso de embolia sistêmica nessa população. Obviamente, nós sabemos que com o avançado conhecimento e com a localização do trombo no apêndice atrial esquerdo, alguns devices, alguns dispositivos foram desenhados aí com o objetivo de ocluir o apêndice e também melhorar os resultados que os anticoagulantes eventualmente não traziam. Esse estudo mostra, todos esses estudos mostram que o racional para a indicação do apêndice atrial está aqui localizado. Vejam, senhores, se o paciente apresenta uma fibrilação atrial de risco, com alto risco para sangramento, ou o paciente, por exemplo, não tolera o uso normal do anticoagulante, se essa condição estiver presente, aí sim optaríamos pela indicação do oclusor de apêndice. Caso isso não aconteça, devemos sempre considerar, obviamente, a utilização do anticoagulante e, de preferência, um novo anticoagulante. As indicações específicas para a oclusão do apêndice são aqui localizados, mas principalmente pacientes com riscos elevados para AVC, com alto risco ou sangramento pelo anticoagulante, de acordo com todas essas condições, como hipertensão, doenças da coagulação, distúrbios hemorrágicos, doenças hepáticas, doenças vasculares, sangramento intestinal ativo por neoplasias, nefrolitíase, risco de queda, epilepsia e demência, um AVC isquêmico apesar da terapêutica anticoagulante e o uso inadequado da anticoagulação, bem como aqui a intolerância a esse medicamento. Só devemos incluir os pacientes nesse tipo de indicação, nessas condições específicas. Estariam contraindicados a oclusão do apêndice os pacientes com score achados baixo, os pacientes portadores de cardiopatia valvar, indivíduos que teriam indicações de anticoagulação por longo tempo, como prótese mecânica, embolia pulmonar, em situações de má função ventricular em que o átrio esquerdo
seria, não apêndice, mas o átrio esquerdo seria o local mais frequentemente encontrado para esses trombos. E, obviamente, a contraindicação para o cateterismo transeptal. Vários estudos, não vou entrar em detalhes em nenhum deles especificamente, mas vários estudos aqui realizados especificamente com Ottman, com mais de 7.000 implantes realizados. Essa meta-análise publicada recentemente mostra para a gente que os pacientes que tinham indicação para o Ottman eram indivíduos com risco para embolia sistêmica, mas quero chamar a atenção de alguns detalhes, por exemplo, que os pacientes que mais se beneficiaram do implante do Ottman eram aqueles que tinham histórico ou risco maior de apresentar hemorragia cerebral, hemorragia sistêmica, mas esses pacientes se beneficiaram da terapêutica com a prótese especificamente. Vejam que especificamente em comparação à varfarina, houve um dado maior favorecendo a varfarina em comparação ao Ottman nesse quesito, indicando que, apesar dessa prótese reduzir o risco de hemorragia, o benefício com relação à redução do AVC foi superior com a varfarina nessa população. E vejam, senhores, que comparativamente à varfarina, nenhum desses critérios aqui apresentados diferenciou ou influiu na diferenciação dos efeitos da prótese Ottman com relação à varfarina especificamente. Quando se analisaram todos os estudos simultaneamente, vejo novamente uma melhora resposta, uma redução significativa na taxa de AVC hemorrágico, mas ainda prevalece um benefício maior nos pacientes que fazem uso da varfarina na redução do AVC isquêmico. Essa outra prótese também é utilizada, a Amplatzer, foi a mais utilizada no Brasil até recentemente, uma experiência europeia bastante significativa com essa prótese, mostrando também uma elevada eficácia e uma elevada segurança do uso dessa prótese em pacientes de alto risco. Vejam vocês aqui os dados de segurança que essa prótese apresentou nos primeiros dias após o procedimento e também na semana seguinte, indicando para a gente uma baixa taxa de complicação relacionada à evolução dos pacientes ambulatoriais. E um dado de registro desse estudo mostrando para a gente uma redução da taxa de AVC na ordem de 65%, pouco inferior, obviamente, ao que acontece com relação à varfarina. E, por fim, mostrar aos senhores que um conceito muito importante em termos de anticoagulação é o conceito do benefício líquido, em que comparamos os dados da intervenção em relação aos pacientes que fazem uso de varfarina, e os dados do benefício líquido são aqueles que sobram com relação, quando você compara os resultados da intervenção, seja com relação ao sucesso terapêutico, seja também com relação às complicações relacionadas ao uso da prótese. O mesmo raciocínio em relação ao que acontece com a varfarina. Essa publicação de alguns meses atrás nos mostram que, após a curva de aprendizado relacionado à utilização do Ottman na sua fase inicial, os estudos de registro dessa prótese mostram um benefício líquido bastante superior em comparação às fases iniciais da utilização dessa prótese, seja no quesito prevenção primária como prevenção secundária, ou seja, com o aprendizado da utilização dessas próteses, houve uma melhora significativa nos resultados desses pacientes. E vejam também uma redução na mortalidade da morte global e também de AVC isquêmico. Vejam aqui, esse aqui em vermelho corresponde aos pacientes que fizeram apenas o uso da prótese. Aqui embaixo, o grupo que realizou a comparação com a varfarina, são estudos de registro, incluindo aqui o CAP, que mostra o registro da utilização dessas próteses. Uma redução significativa da taxa de acidente vascular cerebral e também de mortalidade, o mesmo acontecendo com relação à hemorragia intracraniana. E vejam os senhores aqui, comparativamente ao Protect AF, que utilizou apenas a prótese, e também com relação à hemorragia intracraniana. Portanto, os trombos, as bases clínicas para indicação desta prótese se localizam especificamente nessas condições, somente nelas. Pacientes, lembrar que os trombos são formados no apêndice atrial esquerdo na sua grande maioria, os anticoagulantes diminuem significativamente essa complicação, mas em alguns casos, como na varfarina, associa maior risco de sangramento. A oclusão do apêndice atrial esquerdo com prótese pode estar indicada em pacientes com risco de embolia, no qual há risco elevado de hemorragia. Somente nesta população especificamente, essa prótese teria indicação. As próteses para oclusão de apêndice atrial associam menor risco de hemorragia sistêmica intracraniana e reduz a mortalidade cardiovascular, como mostrou essa meta-análise,
e outros estudos são necessários, particularmente para se comparar o benefício dessas próteses com os novos anticoagulantes, que indiscutivelmente vieram para mudar a história natural do acidente vascular cerebral em pacientes com fibrilação atrial. Obviamente, os resultados, incluindo aí os novos anticoagulantes, deverão ser superiores, eu tenho quase certeza disso, quando você compara os estudos relacionados à utilização da varfarina especificamente. A edoxabana são fármacos seguros, eficazes e que trazem grande benefício para a população com dose bastante conhecida, com efeitos conhecidos, com eficácia e muita segurança. Eu tenho certeza que a comparação com essas próteses será muito bem-vinda e eu tenho certeza que nós teremos aí uma expectativa muito boa com relação a essa comparação. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Acho que realmente as duas aulas se complementaram em ilustrar realmente uma alternativa a mais que está aí disponível no arsenal. Eu tenho realmente um pouco de dificuldade de entender um papel tão rotineiro desse procedimento, particularmente no cenário dos novos anticoagulantes, onde uma das grandes vantagens era a redução importante de sangramento intracraniano com as próteses, e a gente vê a mesma coisa nos novos anticoagulantes orais. Quer dizer, de novo, eu acho que vão ter que ter novos estudos, vão ter que ter alguns estudos talvez comparando, mas sem dúvida que ter mais opções e ter opções que se mostram que depois de uma curva de aprendizado se diminui muito as complicações, é sempre algo positivo de ter e sempre acaba ajudando no tratamento do paciente. Maurício. Eu acho que é isso. Na verdade, eu vejo como uma complementação. Não que competição. Correto. Porque, primeiro, para fazer esse procedimento é uma... There is no... Está funcionando? Yeah, está funcionando. So? Is ok? Só põe perto. Ok. Eu não vejo como uma competição, eu vejo como uma complementação. Correto. Porque no custo-efetividade, como eu vejo também os novos anticoagulantes com a varfarina. Se a gente pensar num serviço público, como o nosso, já discuti isso com você, também é impossível pagar os novos anticoagulantes. Então, nós temos que otimizar o uso da varfarina para os pacientes. Aqueles que realmente não se adaptam, a gente tem a opção dos novos anticoagulantes. E aqueles que não conseguem, mesmo os novos anticoagulantes, então, eu acho que vai ser para um grupo, para esse espectro de população. Mesmo porque o procedimento é muito técnico, é diferente de você prescrever uma medicação, qualquer médico clínico pode prescrever um novo anticoagulante ou a varfarina, mas fazer o procedimento é um negócio complexo, então é uma coisa muito específica. Na discussão, como eu achei que o Dalmo iria fazer a parte de oposição, eu omiti propositadamente o preview e essa meta-análise, que eu queria deixar de falar para depois complementar, porque o preview foi o estudo que complementou o PROTECT. É o mesmo estudo, mas como eles tiveram aquela fase de acidentes, eles repetiram o procedimento para diminuir e realmente demonstraram que houve uma diminuição. Só que eles tiveram azar, quer dizer, o resultado foi ótimo, foi muito bom, só que o grupo controle da varfarina teve um resultado excepcional. Quando você olha o grupo da varfarina, a taxa de AVC é 0,6 ou 0,7, baixíssimo. Tá certo? Comparado com os estudos com os novos anticoagulantes, dá 1,6, 1,7, um pouquinho mais. Nesse estudo deu 0,6 ou 0,7. Então foi a taxa de acidente isquêmico foi maior no grupo que colocou o aparelho do que na varfarina. E aí, quando se faz a composição na meta-análise, dá essa tendência. Porque quando se olha só o PROTECT e o registro, o benefício está para a prótese. Perfeito. E antes do Dalmo, só algo que eu acho muito interessante, né? Se eu fosse estudar essa prótese no começo, o primeiro grupo que eu pegaria seria o grupo de contraindicação à varfarina, né? Seria o grupo que o Averroes testou, e na verdade não foi o que aconteceu aqui, né? De todos, a gente pega vários estudos, né? Eles foram na comparação, logicamente, com um sistema Bayesian, né, de não inferioridade, bem complicado, mas comparando com a varfarina. E só um estudo, né, o ASAP, é que comparou naqueles pacientes com contraindicação. E é engraçado que, apesar de a comparação acontecer com a varfarina,
quando a gente pega as recomendações aí em pacientes que não toleram a varfarina ou que não podem a varfarina, então é quase que eles aprovam o dispositivo com a varfarina, mas indicam para quem não pode tomar. Quer dizer, então isso é algo bem interessante. Dalmo. Um comentário que eu queria fazer com relação ao uso dessas próteses novas seria o tipo da situação do indivíduo que já teve o AVC eventualmente com um anticoagulante, ou já usou um novo anticoagulante, por exemplo, em dose plena, e ainda continuou tendo recorrências, por exemplo. Eu acho que é um grande emprego que essa prótese teria seria nessa condição. E uma segunda coisa que eu queria salientar é que, analisando esses estudos, eu vejo como que os resultados da varfarina diferem entre os estudos de prótese e também os estudos que utilizaram os novos anticoagulantes. Então, você vê que os controles, os TTRs, diferem de outros estudos. Então, eu não sei como interpretar esse tipo de coisa. São coisas que realmente chamam demais a atenção, indicando que o controle da varfarina nesses estudos é fundamental para que o resultado seja adequado. E a gente vai precisar realmente, agora sendo aprovado no Brasil, né, chegando aí na prática, adquirir experiência, até porque, conforme a gente próprio viu nesses próprios estudos, os grupos que receberam o dispositivo continuaram a apresentar AVC. Os AVCs continuam acontecendo, quer dizer, então não é porque um doente eventualmente fez um AVC que a gente vai colocar e vai eliminar 100% aquilo. A gente está expondo o doente a um procedimento caríssimo, com complicações, e o AVC ainda pode acontecer. Então, acho que tudo isso faz parte daquilo que eu falei na primeira aula do curso, que é um envolvimento, né, uma evolução muito grande do campo, onde os novos anticoagulantes puxam o campo para se desenvolver como um todo. Estamos entendendo mais sobre AVC, estamos entendendo mais sobre tomografia, estamos entendendo mais sobre AVC criptogênico, estamos entendendo mais sobre antiarrítmicos, sobre ablação e estatísticas, né, porque os diferentes desenhos de estudo, e estamos entendendo mais sobre os próprios desfechos, né, os desfechos de sangramento, esses desfechos de AVC, que inclui dois componentes no mesmo desfecho, que é o evento isquêmico e o AVC hemorrágico no mesmo desfecho. Então, como analisar isso? Então, realmente, o aprendizado vem crescendo como um todo. Então, eu queria, na verdade, agora finalizar o curso. Chegamos aí ao final de um dia e meio de bastante inúmeras aulas, grande interação. Tem o pessoal online esse ano, que nós tivemos várias pessoas online assistindo, acho que deve ter ainda algumas. Queria agradecer algumas pessoas, queria agradecer primeiro a paciência de todos, até ficar aí até os últimos momentos, agradecer os palestrantes na final da tarde, pela presença, abrilhantando o evento. Agradecer muito meus 3 amigos internacionais que vieram, David, Elaine, Débora, com certeza trouxeram muita contribuição por mais um ISTA. Se Deus quiser, ano que vem temos aí a 9ª edição deste evento. Queria mais uma vez agradecer a Pfizer e a Daiichi Sankyo pelo apoio em relação a esse evento. E, por fim, o Instituto Forte, que realmente viabilizou essa organização, juntamente com o pessoal do BCRI, na presença da Flávia, toda a organização do evento, disponibilizando inclusive a parte online, que foi uma novidade esse ano. E conto com todos o ano que vem. Então, muito obrigado e até o ano que vem. Fala.